Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do meu quadro favorito, o Caminhada Milionária. Neste quadro, a gente investe todos os meses R$ 500 para mostrar a jornada até o primeiro R$ 1.000.000. Se você está vendo essa playlist pela primeira vez ou está caindo direto nesse vídeo pela primeira vez, vá na playlist completa, onde tem todo o passo a passo, cada mês do que a gente fez. E antes de começar, eu queria dar um aviso. A gente vai começar a mudar um pouquinho a dinâmica aqui de como a gente faz as gravações e faz os investimentos. Para ficar mais fácil de visualizar, eu percebi que cada mês está ficando de um jeito, a questão do quanto a gente consolidou e quanto vai para o próximo mês. Então, a partir de agora, eu vou começar a mostrar para vocês o que aconteceu até o momento e após a gravação eu faço as compras, justamente porque no mês seguinte vocês vão ver todos os resultados que foram feitos. E agora, sem enrolar muito, vamos dar uma olhada em como ficou os investimentos esse mês. Bom, como vocês podem ver aqui na tela inicial, a gente já está olhando um pedacinho do resultado de março, né? Na verdade, o resultado de março inteiro. A gente está gravando esse vídeo dia 4 de abril e a gente teve um rendimento de 74% do CDI. A gente apanhou um pouquinho do CDI e ganhou um pouco da inflação. Se a gente for olhar a cada um dos ativos, né, como que está o comportamento, é importante mencionar, pessoal, se a gente voltar aqui e a gente olhar abril a gente está tendo um prejuízozinho de 0,09%. Então, se a gente for olhar no detalhe o que está acontecendo, a gente consegue ver que a Previdência está rendendo conforme esperado. Se a gente dá uma olhada aqui, rendendo um pouquinho acima do CDI, já está começando a se deslocar, né? Ainda bem. Ou seja, a gente mostra que tem uma Previdência interessante, com a possibilidade de pagar menos imposto do que se tivesse num CDB comum. Então, tudo correto até aqui. Lembrando, pessoal, que a Previdência aqui no caso, ela tem a função também, pensando um pouquinho em sucessão. Se acontecer alguma coisa comigo, eu estou construindo um patrimônio para que a Tiffany receba, caso eu venha a faltar, de uma forma mais fácil, né? Sem passar pelo processo de inventário. Aqui, se a gente olhar o resultado dos fundos imobiliários, aqui tem um pouquinho mais de volatilidade, né, que é o termo que a gente usa para os preços variando, justamente porque os fundos imobiliários são esses terminados em 11, que a gente tem aqui na carteira. Eles são comprados e vendidos todos os dias pelas pessoas, então as notícias acabam afetando um pouquinho a precificação. É normal. Aqui a gente tem o XPML valorizando 4%, BCFF valorizando 2,5%, e o KNEA, o KNRI, desvalorizando 1% praticamente. Aqui do lado a gente tem a porcentagem da carteira que cada um representa. Então, sem surpresa até aqui. Importante, pessoal, eu comentei do papel da Previdência na carteira, que é justamente me dar a possibilidade de acumular um patrimônio pagando menos imposto lá na frente, sem contar que se caso acontecer alguma coisa comigo, a Tiffany recebe sem passar pelo inventário, e lá na frente, se eu não quiser, se não acontecer nada comigo, eu posso muito bem transformar isso em renda para complementar a minha aposentadoria. Inclusive dá para ser renda vitalícia, se assim fizer sentido para mim lá na frente. A gente não sabe exatamente como serão os próximos anos, mas a gente vai construindo uma base que vai nos protegendo. No caso aqui dos fundos imobiliários, a gente tem outra estratégia. Aqui é gerar renda mensal todos os meses, livre de imposto de renda. Então, por isso que eu também não me preocupo muito com a valorização ou desvalorização desses ativos. Eu vou comprando cada vez mais fundos imobiliários, pensando em gerar mais receita e cada vez mais parte do meu custo conseguir ser pago por esses aluguéis. Continuando aqui, a gente tem o Tesouro IPCA com uma volatilidade mais alta, né? Ele está com 5% de variação negativa, ou seja, a nossa carteira está principalmente apanhando aqui. Então, sem problemas aqui, porque quem assistiu o vídeo que eu comprei esse ativo, eu expliquei. Se você carrega o título, ou seja, se você não vende, eu vou tentar traduzir de uma forma mais prática para quem não tem muita familiaridade com os termos. Se você comprar o seu ativo,
o seu pedacinho do tesouro, né? O Tesouro IPCA mais 2045, e carregá-lo, ou seja, mantê-lo na carteira até o dia do resgate, a rentabilidade vai ser exatamente a que você contratou no dia. Só que no meio do caminho pode variar. Por isso que tem uma rentabilidade negativa, mas eu não me preocupo, porque a ideia é deixar realmente para o longo prazo. E esse título aqui, ele rende um percentual, eu não lembro quanto que a gente contratou na época, se era 5% mais a inflação, que é justamente o IPCA, mais, por isso que chama assim esse título, e o saque vai ser em 2045. Então eu não estou preocupado, é alguma coisa para eu ter ganho acima da inflação, ou seja, me proteger se a inflação estourar daqui em 2045. Esse vai ser um pedaço menor da carteira, então vou comprando outros ativos para ir diluindo esse rendimento. E por fim, o mais tradicional, Tesouro Selic, aquele que a gente coloca um dinheiro onde a gente pode sacar frequentemente. Alguma coisa parecida com a poupança que a gente está acostumado. Um dinheiro que sempre vai render um pouquinho para cima, se tudo continuar conforme sempre foi nos últimos anos, né? A gente vai deixando o dinheiro ali, vai rendendo um pouquinho sempre, e sempre que a gente precisar, a gente pode sacar esse dinheiro. Então é como se fosse um colchão de segurança. Então, resumindo, a gente tem uma previdência pensando em sucessão, a gente tem um tesouro pensando em colchão de segurança, a gente tem um tesouro para dar uma rentabilidade acima da inflação e também os fundos imobiliários para gerar receita. Lembrando que a principal fonte de investimento que eu tenho são os consórcios. Então, aqui é uma base que eu estruturo pensando em garantir a minha rentabilidade nos consórcios. Principalmente quando a gente fala de fundo imobiliário, que a minha ideia é pagar as parcelas do consórcio com os aluguéis dos fundos imobiliários. Então, se você quiser entender um pouquinho mais do que eu estou falando sobre investir através de consórcio, eu tenho um aulão no meu canal do YouTube, que chama Aulão Completo, que você consegue ver toda a estratégia de como que se ganha dinheiro com isso, como que se tem ótimas rentabilidades acima da média. Vocês puderam perceber, pessoal, que é tudo muito simples, sem muita firula, sem ter que ficar avançando muito nessas questões. Se a gente for aqui para análise, você consegue ver a carteira evoluindo com o tempo, apanhando um pouquinho por conta do tesouro que a gente viu lá, mas algo próximo do CDI e também garantindo os proventos acima da inflação. Então, se a gente olhar aqui numa coisa que eu gosto muito, que são os proventos, os aluguéis, né, dos fundos imobiliários, a gente olhar o primeiro mês que a gente começou em janeiro de 24, R$ 1,84. No segundo mês, a gente recebeu R$ 3,20. Aqui no mês de março, a gente já tinha comprado, no mês passado, a gente já tinha comprado depois do período necessário para receber os aluguéis. Por isso que aqui não tem provento do KNRI, que foi o último fundo que a gente comprou. E aqui vocês podem ver que tem um print aqui que eu vou deixar na tela, que já saiu a informação que vai ser pago R$ 1 por cota, ou seja, se você tinha 100 cotas, você vai receber R$ 100, se tinha 1.000 cotas, você vai receber R$ 1.000. No meu caso, a gente tinha comprado uma cotinha só. Então, dia 12/4 será feito o pagamento. Então, no próximo mês, abril, a gente já vai ter provavelmente um gráfico já crescendo ainda mais. E vamos continuar assim até construir bastante patrimônio. Percebam que uma característica dos fundos, se você compra um fundo bem diversificado, que tem vários imóveis, varia muito pouco o aluguel de um mês para o outro. Isso é normal. Nos fundos de shopping tem um pouquinho mais de rendimento nas épocas de festas, Natal, Ano Novo, Dia das Mães, essas datas comemorativas onde os shoppings faturam muito, mas tudo previsto, tudo normal, tudo sendo construído no longo prazo. Aqui uma outra visualização, quanto de provento foi pago em cada mês, a gente vai construindo aqui a nossa média mensal e o acumulado. Então isso, vocês vão ver que com o tempo isso fica muito legal, essa visualização de como a importância de se dar um passo de cada vez, né? Aqui vocês conseguem ver os extratos, o que a gente foi comprando, o que a gente foi recebendo de provento e vamos falar agora do próximo mês, do que eu farei de compra e o que vocês verão no próximo mês. Bom, pensando aqui em aumentar a carteira de FIIs, que eu acredito que seja o de fundos imobiliários, né? Que é a ideia de trazer mais aluguéis, esse mês eu já paguei a Previdência, conforme vocês conseguem ver no print aqui, eu paguei um pouquinho antes,
para já deixar pago. Eu não consolidei na carteira aqui justamente para não dar conflito e a gente começar a ter uma visualização de forma mais clara. Mas já fiz o pagamento de R$200 da Previdência e os próximos R$300 que faltam para a gente completar os R$500, eu vou investir entre esses fundos imobiliários aqui. Provavelmente eu vou pegar um pouquinho de BCFF11 e um pouquinho de KNRI. Aí a gente consegue chegar por volta de R$300. E aí sim a gente vai aumentar a nossa exposição e ia começar a aumentar cada vez mais os nossos aluguéis. Percebam, pessoal, que daqui a pouco a gente já vai chegar num fenômeno muito legal. Uma cota de BCFF11 está mais ou menos uns R$9, se a gente olhar aqui, ó. Mais ou menos uns R$9. O que é interessante é o que a gente está recebendo de aluguel, logo mais já vai chegar no valor de uma cota. Ou seja, o próprio aluguel vai permitir que a gente compre mais cotas e comece a criar um efeito muito interessante de bola de neve, que vai ser visto principalmente no longo prazo. Muito importante a gente ter essa mentalidade de pequenos passos, né? Isso que constrói, de fato, patrimônio na maior parte dos casos. Basicamente é isso, pessoal. Não tivemos muitas novidades aqui. Lembrando que o foco é construir patrimônio na parte de consórcio, na parte de alavancagem patrimonial. Então, se você tiver interesse em saber mais, assista o meu aulão. E também, se você tiver alguma dúvida, quiser me mandar uma mensagem, entra no meu Instagram, Nicolas do Consórcio, mesmo nome aqui do canal do YouTube. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.